E hoje nós vamos falar sobre as doenças cardíacas, porque aproximadamente 300 mil pessoas morrem apenas no Brasil vítimas de problemas do coração. O Dr. Antônio Spreuser vai falar sobre todos os problemas. Nós começamos pelo infarto. Mas antes disso, Dr. Spreuser, explica pra gente como é que funciona o nosso coração por dentro. Muito bom. O nosso coração é uma bomba e ela tem um músculo do lado de fora, que eu vou mostrar para vocês agora aqui no holograma. Isso aqui é um músculo, igual o músculo do braço, igualzinho. Ele bate, volta por 80 vezes por minuto, 5.000 vezes por hora e 120 mil vezes por dia. Então ele é um músculo que vocês estão vendo que está contraindo. Só que para ele contrair, ele precisa dentro dele ter um sistema elétrico. O que vocês estão vendo agora são os nervos, que é o sistema de condução elétrico lá dentro do coração. É uma bombinha elétrica que a gente tem um marca-passo lá, depois eu vou mostrar em detalhes para vocês. E fora esse sistema elétrico, tem as artérias, chamadas artérias coronárias, que irrigam o nosso coração com sangue oxigenado. Então você tem a coronária esquerda, a coronária direita e as ramificações. Tudo isso para deixar o seu coração batendo 24 horas, como esse aqui que eu vou mostrar agora aqui, ó. Esse mega coração aqui que está batendo agora, ó. Esse coração aqui está batendo sem parar e no ritmo normal. Ele bate numa cadência normal, com as artérias funcionando, irrigando 24 horas por dia. Isso é uma maravilha, né? Uma bomba que eu diria que é uma bomba muito inteligente. Agora, o Raul Gazola, que é o nosso convidado especial, ele ainda é jovem, mas ele já sofreu 3 infartos. Como que uma pessoa jovem como ele, um cara atleta, eu conheço o Raul há 40 anos praticamente, né? Praticamente, desde quase. Que você era pequenininho. Desde que nós éramos muito bebês. Agora, o cara sempre foi cara que praticou todo tipo de esporte, sempre teve uma alimentação regrada, ele sempre ele corrigia a gente, pô, não pode comer isso aí não sei o que e tal. E olha aí, teve 3 infartos. É verdade. Aliás, mas eu tive a doença do século, estresse. Estresse. O que você sentiu, Raul? Porque foi mesmo 3 vezes? Na primeira vez eu não tinha noção do que era e não senti o que eu senti nas outras 2 vezes. Onde você estava? Primeira vez eu estava no aeroporto, tinha saído do programa do Rodrigo Faro, estava no aeroporto aqui em São Paulo, em Congonhas. Comecei a sentir uma tontura, mas apenas isso, um enjoo. E eu achei que era porque eu não tinha comido o dia inteiro. E eu falei pro cara, dá tempo de comer? Ele falou, não, embarque imediato. Aí eu falei, não, vou pegar um salgadinho e vou correr ali pro avião. Aí eu fui pegar um salgadinho, eu vi o salgadinho inflando, eu falei, esse salgadinho tá vivo. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu falei, deixa eu ir no pronto-socorro. Cheguei lá e falei, meu irmão, não tô se sentindo bem. Ele falou, o que você tem? Eu não comi o dia inteiro, eu acho que eu tô tonto. Ele falou, senta aqui. Quando ele falou, senta aqui, o que eu tinha dentro da barriga, eu coloquei para fora, do estômago, coloquei para fora. E ele falou, você disse que não tinha comida? Eu falei, mas não sei. E aí ele tirou minha pressão, batimento cardíaco, veio a médica, viu a pressão, batimento cardíaco, falou, interna ele agora que a gente está perdendo ele. Eu falei, estão perdendo a mim? Quando você ouviu isso, o que passou na sua cabeça? Eu falei, tô indo para outro planeta. Achei bom não. Achei esquisito, pensei muito na minha filha o tempo inteiro, mas graças a Deus eu fui mega, super bem atendido no Hospital Santa Paula, né, pelo doutor, agora me falha o nome dele, mas enfim, fui operado e pus um estente na artéria principal. Isso da primeira vez? Da primeira vez. E as outras 2 vezes, foi igual? As outras 2 vezes não, foi o seguinte, eu estava treinando jiu-jitsu e depois eu descobri pelos médicos que eu não podia passar de 180 batimentos e no treino do jiu-jitsu você passa 180 em minutos. Mas enquanto eu estava no treino, eu não sentia absolutamente nada. Mas depois que terminou o treino, que o corpo esfriou, que as artérias estavam dilatadas por conta do treino, é isso que acontece? É verdade. Que o meu corpo foi esfriando, as artérias foram voltando ao normal, 1 ou 2 secundárias, elas fecharam. Quando elas fecharam, o sangue começou a ir pouco para o coração começou a ter pouca força para distribuir o sangue pelo corpo, começou a ter uma dormência nas mãos, porque o sangue não chega até as extremidades. Como ele não chega na cabeça também, você não consegue ficar em pé, porque você tem uma espécie de labirintite. Eu sento e pensei, estou tendo outro infarto. Falei, galera, 15 minutos para chegar no hospital. Né? E aí foi isso que aconteceu, nas 2 vezes, depois de treino de jiu-jitsu. Aí eu fui pedido para os médicos para treinar de jiu-jitsu, agora qualquer coisa eu brigo nas redes sociais.
Não, calma, sem esse estresse nas redes sociais. Tô brincando. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção, doutor Sprosser, é que as duas vezes que ele relatou aqui foram sintomas diferentes. Na primeira, ele teve que usar o stent. Por que reage desse jeito? Então, Vamos falar da primeira vez que isso aconteceu no aeroporto. Eu vou mostrar aqui esse mal-estar. Eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece realmente na hora que a pessoa está tendo esse infarto. O que está acontecendo lá dentro do coração. Então, se vocês acompanharem aqui, aqui é uma artéria do coração que não tem nada dentro, a artéria normal, a artéria coronária, limpinha. Ela é bonitinha, como vocês estão vendo aqui dentro, ó. Aí o que acontece? Aí o estresse, a obesidade, a dieta ruim, o cigarro. A gente sabe que o cigarro aumenta 5 vezes a propensão de você ter um infarto. Então isso vai entupindo o vaso sanguíneo. Quando chega nessa situação, vocês estão vendo ainda aqui que passa um pouquinho de sangue aqui, ó. A parede não está totalmente fechada como esse aqui. Não está toda bloqueada. Aqui é infarto, aqui fechou. Mas quando a parede está desse jeito, passa um pouquinho ainda, a pessoa começa a ter um pouco de dor no peito. É a chamada angina. Então, angina é aquela dor no peito. Porque às vezes a pessoa tem a dor no peito, a pessoa fala, não, mas não é nada, são gases, ou Já ouvi muito outro tipo isso. de dor. Às né? vezes é aviso que você vai ter um infarto. Então, às vezes, normalmente, as mulheres têm sintomas diferentes dos homens também. Muitas vezes as mulheres têm sintoma mais digestivo, como arroto, a barriga não funciona direito. E os homens E essa dor, e agora me assusta essa história de dor na parte do fora. Essa dor é um aviso que alguma coisa Eles não falam está bem. que o coração não dói. Dói. Dói? Dói. Tanto Por amor. Por amor, saudade, né? Mas dói. Então, esse aviso de angina, que a pessoa está fechando aqui, ó. Quando você fecha em top, quando aqui no coração agora, ó, essa coisa pretinha que vocês estão vendo, entupiu aqui a artéria, ó. Entupiu. Isso aqui, o Raul teve esse sintoma que estava fechando a artéria, ele foi para o hospital. Nessa hora, normalmente nós fazemos um eletrocardiograma, que é uma coisa simples de ser feita, um eletrocardiograma. E se o eletrocardiograma tiver alguma alteração, o que a gente faz? Ana, você me ajuda? Por favor. A gente leva a pessoa imediatamente a um laboratório de hemodinâmica e a gente faz o seguinte, olha, aqui na minha mão tem um catéter, que é o que foi feito no caso do Raul Gasoli, é o que nós fazemos no dia a dia. Tem um médico especializado chamado hemodinamicista. Que nome estranho. Hemodinamicista. Ele faz isso dentro de um laboratório de hemodinâmica. Ele põe um catéter desse pequeno, não é desse tamanho aqui, isso aqui é só para mostrar para vocês. Mas ele punciona a artéria femoral aqui na região inguinal, aqui ó. Ele punciona, faz uma anestesia local, porque você está acordado, você está conversando comigo. A gente acompanha isso daqui. Ele punciona, Inclusive, coloca porque esse tem que catéter... ser feito acordado, né? Acordar, porque você ajuda. Você punciona, coloca esse catéter dentro da artéria femoral e vai colocando o catéter até chegar na obstrução. Olha, eu cheguei aqui na obstrução, aqui está obstruído, né? E esse catéter tem uma câmera. Tem uma A câmera, pessoa vai assistindo tudo, não é isso? aqui tem um filme que está passando em cima de mim, porque esse filme está mostrando exatamente aonde que o catéter está entrando, olha. E agora o que eu vou fazer? Eu vou insuflar um balão. Olha lá o balão insuflando lá dentro, ó. Está insuflando, ó. Isso aqui chama-se angioplastia. Olha como dilata a artéria, olha. Eu estou dilatando a artéria, tá vendo? Criando um espaço que não existe mais. Olha, eu estou abrindo a artéria. Antigamente só se fazia isso. O médico só fazia angioplastia. Aí, A gente poderia estabelecer um paralelo como se fosse um cano de casa que tivesse entupido e a gente vai lá desentupir, para a água. Quando abre a torneira, a água sai, né? Com aquela pressão, é a mesma coisa. É igualzinho. Só que essa bola que eu tô, esse catéter aqui, essa angioplastia, olha como dilata, tá vendo como dilatou? Antigamente só existia isso. Olha o que acontece hoje em dia. Eu dilatei a artéria, eu tiro o catéter. Agora eu pego um outro catéter, coloco um arame aqui, ó. Que é o Vou stent. colocar, esse aqui é o stent, ó. Esse Que é é o um que o stent, Raul ó. tem hoje. Isso aqui é um stent. Eu vou colocar aqui dentro desse meu catéter, volto outra vez, coloco no paciente agora, vou fazer novamente a angioplastia, eu ponho o catéter no lugar, ó, vou pôr lá. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou novamente fazer isso daqui, fixo e deixo lá dentro agora, mas olha só, atrás da Ana, atrás de você, olha como é que fica o vaso, olha. É aqui, ó, pode segurar. Aqui.
Isso aqui é depois da cirurgia. Ele infla e segura. E segura. E agora eu tiro o catéter e ele fica aberto. Isso é um stent. O stent está lá dentro. Eu vou mostrar para vocês agora. E é exatamente isso aqui que o Raul teve que fazer da primeira vez. Agora eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ver. Antes do senhor mostrar, quanto tempo dura um stent? A tua vida inteira. A vida inteira? Não precisa A tua trocar vida inteira. nada? Não fala assim não, bicho. Não, Não, imagina, vamos fazer uma revisão aqui desse negócio. Mas é assim, às vezes tem que Aproveitando fazer. isso que você falou, tem que fazer revisão, doutor? Todo ano. Depois que você coloca o stent, aliás, tem dois tipos de stent. Um stent normal, que não tem nenhuma substância dentro, e um stent chamado stent farmacológico. É um stent que tem uma substância química aqui dentro que não deixa o sangue coagular. Então, depois que você põe o stent, você pode fazer triatlon, maratona, atividade física, não tem problema. Só que todo ano você tem que fazer um exame para saber se o stent tem ou não tem obstrução aqui dentro. Porque como ele é um objeto estranho ao corpo, normalmente pode fazer uma fibrose, uma cicatriz e entupir novamente. Então, todo ano é importante tomar remédio também, para não deixar acumular nada aqui dentro. Agora, eu te interrompi, você ia chamar uma imagem, por favor. Exatamente. Então, o que eu vou mostrar agora para vocês? Em casa, vocês vão ver uma cena inédita para vocês, que é o quê? É um cateterismo. É o que aconteceu com um paciente meu, que eu cuidei dele. Ali vocês estão vendo agora um cateterismo, isso que eu fiz aqui com a Ana agora. Eu injetei o contraste. Ali naquele meio daquele círculo, vocês estão vendo a artéria coronária, aí, que não está recebendo sangue. Olha lá. Tá, parece que tem uma falinha. Isso. Parece que tem uma falinha. Ali tem uma placa de gordura, bem ali tem uma placa de gordura que não deixa o sangue passar. E se a gente não fizer nada, vai entupir e a pessoa vai ter um infarto. Nessa hora, o que a gente fez? O hemodinamicista, que é o médico, ele dilatou a artéria, colocou o stent dentro. Agora, vocês vão ver olha lá, normal. O stent está colocado e abriu o vaso sanguíneo. E o sangue voltou a circular. Salvou uma vida. Mas, doutor, você, para as pessoas que não sabem, quando você está fazendo o cateterismo, que a gente tem que ficar acordado, porque quando vocês injetam o contraste, é para descobrir aonde tem a artéria que está entupida. Exatamente, foi lá. A hora que a gente jogou o contraste, que é essa coisa, olha lá, injetou o contraste, olha lá, a gente viu que dilatou a artéria. Nossa, é incrível isso. É incrível. Então você salvou uma vida. É incrível. Primeiro, a tecnologia para conseguir os conhecimentos para salvar a vida de uma pessoa, fazer o coração funcionar de novo. E como o nosso corpo é tão perfeito que o motor que a gente tem aqui dentro, de vez em quando, precisa de manutenção. Tem muita pergunta chegando nas redes sociais, doutor Splasser. Olha só. Olha aí, ó. Se alguém da minha família morrer de infarto, pode acontecer o mesmo comigo? Sim. A doença arterial coronariana, ela tem uma média de aproximadamente 30% de chance de ser hereditária. Ou seja, atletas que estão vendo o nosso programa, pessoas magras que estão vendo o nosso programa, pessoas que sempre fazem atividade física, podem sim ter infarto e doença coronariana, porque é hereditário. Então, mesmo que você está tudo bem, vá ao médico, faça os seus exames preventivos, veja se você é uma dessas pessoas que podem ter risco de ter entupimento nas artérias. Vou fazer uma pergunta, por que a incidência da doença coronariana é maior no sexo masculino do que no feminino? Bom, sabe, Raul, isso é uma coisa que até a menopausa é verdade. Depois da menopausa não é mais verdade. Estava demorando, a mulher sempre se dá mal no final. As mulheres têm incidência menor do infarto antes da menopausa. Mas a hora que ela entra na menopausa, os hormônios, principalmente o estrógeno, quando cai, começa a entupir tudo quanto é vaso sanguíneo. Então a mulher e o homem, depois da menopausa da mulher, são iguais. E antes, a gente sabe que o homem tem mais estresse, né? Porque hoje o homem e a mulher são iguais. Sim. Muito estresse, fuma mais do que a mulher e bebe mais do que a mulher. Então, esses fatores de risco que eu falei agora, cigarro, bebida alcoólica, sedentarismo, obesidade, hipertensão e diabetes, são coisas que a gente pode evitar. E você tem que evitar para não ter essas doenças. Agora, está cheio de gente que vai no meu consultório, magrinho, atleta, com risco de ter infarto. Então, a gente tem que fazer a prevenção. Para a gente terminar o infarto, é mais comum esse tipo de ocorrência no período da manhã? É verdade isso ou é uma lenda? É verdade, sim. Geralmente nas primeiras horas do dia,
a pessoa tem mais chance de ter infarto. Por quê? Porque nessa hora do dia você tem alguns picos hormonais. Por exemplo, a testosterona tem o pico dela de ação entre 5 e 7 da manhã. Muitas vezes os homens vão ao laboratório colher testosterona, chegam no nosso consultório, doutor, eu preciso fazer reposição hormonal. Por quê? Porque a minha testosterona está baixa. Que hora você colheu a testosterona? Meio-dia. Claro, meio-dia está baixa a testosterona de todo mundo. Porque o pico da testosterona é entre 4 e 7 da manhã. E nessa hora o homem tem mais infarto mesmo. Agora, vamos aproveitar e vamos ver outros mitos e verdades sobre problemas cardíacos. E ainda... Os magros, esses sortudos, estão livres do ataque cardíaco? Não é verdade, é mito. E essa? Os infartos aumentam no horário de verão? Parece mito, mas é verdade. Só 5% em média, mas aumentam sim, por causa dos distúrbios no sono. Será verdade que no inverno aumentam os problemas cardíacos? Pois essa é verdade mesmo. O frio intenso, ele causa um aumento da pressão arterial. Que é um fator agressor do coração. Então deve-se tomar cuidado realmente em épocas de muito frio, com um controle principalmente para aqueles que já são hipertensos, tem que ter um acompanhamento médico mais rigoroso aí. E deixar de tomar o café da manhã pode aumentar o risco cardíaco? Parece mito outra vez, mas é verdade. Já se sabe que os infartos são mais frequentes nas madrugadas e nas manhãs. E não se alimentar só piora a situação. Olha aqui, você esclareceu muitas dúvidas. Agora, tem um outro lado com relação às doenças coronárias. Muita gente fala o seguinte, eu tenho uma arritmiazinha. O que é arritmia cardíaca? Então, a arritmia cardíaca, o nosso coração bate num ritmo normal. Se você colocar aquele aparelhinho de ver som de piano, você vai ver, aquele ritmo é o nosso ritmo do coração. Certo. Ele obedece fidedignamente. É sincronizado. Sincronizado. Por quê? Eu vou mostrar aqui para vocês agora um coração. Esse coração está aberto e aqui, olha, aqui dentro, no átrio direito, aqui é o átrio, aqui é o ventrículo. Do lado direito do coração, no átrio direito, tem uma pilha elétrica, tem uma pilha mesmo aqui dentro, chamada marca-passo. Esse marca-passo manda eletricidade para contrair o coração em cima e embaixo. Mas nessa ordem aqui, ó, o impulso elétrico passa bonitinho aqui, então o coração contrai em cima, contrai embaixo, contrai em cima, contrai, mas é conjunto, ele é rítmico. Quando você tem um problema aqui na pilha, causado por problemas de cigarro, álcool, bebida alcoólica, dá muita arritmia cardíaca. Por exemplo, o uso da cannabis, a maconha, cocaína. Por exemplo, o sedentarismo, doenças hereditárias e até a doença de Chagas, que daqui a pouco eu vou falar. Essas doenças afetam o sistema de condução e a pessoa começa a ter arritmia. Tem dois tipos de arritmia. Arritmia benigna, que é essa que você fala, eu tenho uma arritmia, uma coisa benigna, e tem mesmo. Uma extrasístole, uma fibrilação atrial de baixa frequência, são coisas benignas. Mas tem as malignas. Por exemplo, a fibrilação ventricular, se tem uma fibrilação ventricular, o coração bate tão rápido que você tem que fazer isso aqui, ó. Que é isso? Posicione eletrodos no tórax do Peraí, é paciente. para fazer um Isso daqui é um aparelho chamado Conector dos desfibrilador. eletrodos na entrada, perto da luz que pisca. E ele é uma máquina inteligente que você tem que agir rapidamente, colocar os eletrodos no peito do paciente, apertar, ele faz a desfibrilação, salva a vida. Nós sabemos que 80% das arritmias podem ser curadas com esse aparelho aqui. Claro, depois você vai para o hospital, etc. Mas atualmente, Ana, tem uma técnica que a gente faz no hospital. O mesmo médico que ajuda a gente a fazer o cateterismo, ele também nos ajuda no laboratório, porque aqui dentro, lembra dos nervos que eu falei? Sim. Nesse laboratório de arritmia, a gente consegue localizar exatamente nesses nervos aonde é o problema. E a gente faz uma coisa chamada ablação. A ablação é quando a gente pega um catéter e queima uma região desses nervos que está sendo responsável pela arritmia. Então, a ablação hoje em dia é uma técnica muito utilizada. Muitas pessoas que têm arritmia usam essa técnica chamada ablação. O SUS faz, inclusive, os hospitais públicos. E nem precisa falar que o Brasil hoje é uma potência na cardiologia.
Um abraço aos meus colegas do INCOR, do Einstein, do Sírio, que a gente, a Escola Paulista de Medicina, que sempre estão trazendo novidades no tratamento da medicina brasileira moderna. Agora, Dr. Sprosser, eu aprendi, inclusive, a falar desfibrilador, que era muito difícil, uma palavra difícil de ser dita, depois que o Serginho, aquele jogador, o zagueiro central do São Caetano, morreu no gramado do Morumbi, no jogo contra o São Paulo, e as pessoas disseram, não tinha o desfibrilador, senão poderia ter salvado a vida dele. E a partir dali, muito se falou a respeito desse aparelho e se tornou obrigatório em grandes locais a ter esse equipamento. Quer dizer que ele salva a vida mesmo. Aproveitando a falar exatamente nesse assunto, eu fui um dos brasileiros que ajudou a disseminar o processo do desfibrilador nos Estados Unidos. No aeroporto, por exemplo, de Chicago, em qualquer aeroporto grande que você vá nos Estados Unidos, a cada 15 minutos tem um aparelho grudado na parede. Hoje em dia, nos grandes centros, academias, restaurantes, qualquer lugar, os desfibriladores estão grudados na parede. Sim. Então é muito importante você saber que você, atleta que está fazendo ginástica agora na academia, está correndo na esteira, você pode ter um problema cardíaco e o desfibrilador pode salvar a sua vida. Agora, uma pessoa leiga que vê alguém passando mal, por exemplo, do coração, ou muitas vezes tendo um infarto, o que essa pessoa pode fazer para salvar essa vida? Mas o senhor, por favor, não me responda agora. Daqui a pouquinho o doutor vai responder essa pergunta e vai falar também sobre insuficiência e doença de Chagas. Estamos de volta com Hoje em Dia, com o quadro Você, o Doutor, falando sobre problemas cardíacos. A gente vai falar agora sobre insuficiência cardíaca e doença de Chagas, mas eu quero começar sobre insuficiência cardíaca. O que é? Como é que ela funciona no nosso coração? Então, insuficiência cardíaca, eu vou mostrar aqui um esquema para vocês todos de casa entenderem. Vocês já viram que você e o doutor é uma aula de anatomia e fisiologia, né? Cada dia a gente aprende mais. A pessoa já fica, olha aqui, ó. Aqui vocês estão vendo um coração. E a gente pensa que o coração é uma bomba só, mas não é. Na verdade, olha só, tem o coração direito e o coração esquerdo. Não é uma coisa só não, doutor? Eu não soube disso. Olha aqui, olha lá. Qual foi a parte que parou? Assim como o cérebro? Exatamente, o coração é igual. Tem dois lados. Olha só que coisa interessante agora. O coração direito, ele recebe todo o sangue que vem do corpo humano, cai no coração direito. O coração direito bate e joga todo o sangue para o pulmão. Então, quando o coração direito contrai, ele joga sangue para os pulmões. O sangue vai para o pulmão e volta para o coração esquerdo oxigenado. E é o coração esquerdo que bomba e joga todo o sangue para o nosso corpo. Nossa. Então, imagina agora que você tem uma insuficiência cardíaca no coração direito. A pessoa fica com o fígado grandão, fica com inchaço nas pernas, inchaço nos braços. E quando a pessoa tem insuficiência cardíaca no coração esquerdo, cai muito a pressão do cérebro, o corpo não recebe oxigênio. Então, quando a gente fala em insuficiência cardíaca, em geral, é quando tanto o coração direito como o coração esquerdo podem bater pouco. E o que acontece? Olha agora a diferença que vocês estão vendo aqui. Aqui é o coração normal, olha o tamanho dele só. E compara com esse aqui é o coração com insuficiência cardíaca. Está inchado, está grande. Lembra que eu falei, o coração quando tem insuficiência, o músculo dele não consegue bater com força. Mesmo ele tentando fazer, mas ele não consegue. Então ele cresce muito. Então a gente fala que insuficiência cardíaca é grave, é importante e tem tratamento. No caso de insuficiência, a pessoa sempre tem sintomas ou é também uma doença silenciosa? Tem sintomas, geralmente é falta de ar, os pés ficam inchados, a pessoa não consegue dormir com um travesseiro só, tem que dormir com 3 a 4 travesseiros. Praticamente sentada. Sentada, porque tem muita falta de ar. O sangue fica muito armazenado nos pulmões, porque o coração não consegue bater. Tem água no pulmão, aquele chamado água no pulmão é o edema pulmonar, porque a pessoa não consegue respirar e não consegue jogar para fora. Agora, antes do intervalo, eu deixei uma pergunta aqui para o senhor. Uma pessoa leiga, como eu, como todos nós aqui, não é? Se tiver uma pessoa infartando na nossa frente, no nosso ambiente de trabalho, numa estação de metrô, no ponto de ônibus, o que essa pessoa tem que fazer ou deve fazer para tentar ajudar quem estiver passando com problema cardíaco? O ideal, como eu falei que durante o infarto a artéria está entupindo, o ideal seria fazer o quê? Colocar 2 comprimidos de ácido acetil salicílico na boca da pessoa, fazer a pessoa mastigar esses dois comprimidos de ácido acetil salicílico. Isso vai fazer com que o sangue não coagule rapidamente nas artérias, colocar um oxigênio no nariz dessa pessoa e levar essa pessoa para o pronto-socorro, para o hospital mais próximo. Por quê?
No pronto-socorro, eles vão injetar uma substância na veia para tentar tirar a obstrução das artérias, que a gente chama de trombolítico. E todos os hospitais do SUS, na maioria, já tem essa substância química que você joga na veia e dissolve esse coágulo. Então é importante você saber o quê? Em primeiro lugar, um curso de reanimação você pode fazer de graça. A massagem cardíaca Então, funciona é isso que eu ia nessa falar hora? agora. Existem hospitais e centros de cardiologia que dão aula para vocês de graça da reanimação cardíaca, que era o chamado ABC, respiração boca a boca, fazer massagem cardíaca, saber fazer os primeiros socorros. Eu diria que nos Estados Unidos a gente sempre falava que cada um de nós somos pessoas que podem ajudar a sobreviver várias pessoas que estão em parada cardíaca. Então, aprenda a fazer reanimação, é de graça, se filie no Instituto do Coração, no Hospital Dante Pazanese, na cidade que você mora, sempre tem um lugar que você pode aprender. E você salva a vida, você aprende a salvar a vida, é muito importante. Agora, depois disso, eu quero saber sobre doença de Chagas. O César começou o programa hoje me assustando, doutor. Sabe por quê? Por quê? Porque eu sempre tive a ideia de que doença de Chagas era apenas transmitido por aquele bichinho, o barbeiro. Aí vem o César e fala, não, existem outras formas de transmissão. É verdade? É verdade. Eu posso ficar do lado do Raul? Por favor. Raul, vou ficar do teu lado aqui só para mostrar o seguinte, olha. Esse bichinho é feio. Esse bicho aqui é o barbeiro. Esse barbeiro é um mosquito, que é um triatomídeo. Onde ele mora? Ele adora morar na casa de sapê. Aquela casa de barro que tinha no Nordeste, ainda tem hoje em Minas Gerais, Bahia, etc. Tanto que o Brasil, a partir de 2006, ganhou certificado da ausência desses bichos nessas casas, porque era epidemia. Ele fica nessas casas à noite, ele sai, ele vai para o corpo humano. Eu vou passar aqui atrás agora, desculpa, Raul, deixa eu passar aqui nesse... Olha só, o bicho barbeiro, ele tem, dentro das fezes desse animal, tem esse bichinho aqui, chamado Trypanosoma cruzi. Cruzi em homenagem a Oswaldo Cruz, o cientista brasileiro. E por que é doença de Chagas? Porque em 1909, Carlos Chagas, pesquisador e médico brasileiro, descobriu a doença. Então, olha só, esse barbeiro, ele vai na pele da pessoa, pica e ele faz cocô ao mesmo tempo. O sangue desse animal não transmite a doença de Chagas, São as fezes. mas as fezes sim. Então, quando ele pica o sangue, ele deixa as fezes no lugarzinho da coceira. A pessoa vai coçar, as fezes entram pelo buraquinho, vai para o sangue e se aloja no coração, no esôfago e nos intestinos. E a pessoa tem a doença de Chagas. E não tem cura. Não tem cura. Porque tem dois tipos de doença de Chagas. A doença aguda e a doença crônica. Quando você tem a doença aguda, que você tem febre, gânglios, você deve ir para o pronto-socorro, tem remédio para a gente dar. Mas ninguém vai para o pronto-socorro. Só depois é que a gente vai ver. Não dá tempo? Não dá tempo. Porque o sintoma é como se fosse uma gripe, Raul. Entendeu? E aí você já está com a doença de Chagas. E aí faz o quê? O coração cresce, olha só. O coração começa a crescer de tamanho e tem até transplante cardíaco. Hoje em dia a gente faz transplante no coração, porque dá uma insuficiência cardíaca grave. O coração cresce muito, a gente tem que colocar marca-passo no coração, porque o coração não bate direito, ele quase para de bater, tem bloqueio, e a gente tem que fazer um transplante. Então a doença de Chagas, ela existe não só pela picada, como a gente estava falando, mas, por exemplo, o suco, o caldo de cana, às vezes o bichinho, esse aqui, fica no caldo de cana, as fezes dele também, você bate o caldo de cana na hora, toma, e a gente nem sabia que podia ser doença de Chagas. A mesma coisa acontece com açaí? Contaminação gastrointestinal, e pode. Com açaí também. Açaí, idem. O açaí também. Não fala assim não que magoa. Tem vários casos descritos aqui no Brasil recentemente. Você come muito açaí? Muito, adoro açaí. Para mim é uma das minhas frutas prediletas. Não sei nem se pode chamar açaí, é fruta? É? É uma fruta. É porque lá no Pará você come como comida salgada. Você É uma fruta. mistura com farofa. É uma Aqui a fruta. gente mistura com xarope de guaraná. E toma. aí fica gostoso. Eu ainda bato com uma frutinha. Mas o seu é pasteurizado? O meu é orgânico. Eu Então, só tomo açaí orgânico. Bem, Precisa tomar bem muito trabalhado. cuidado quando você está à beira da estrada. Falar, vou parar aqui e tomar um caldo de cana. Precisa tomar muito cuidado, porque esse barbeiro aqui, que é um bicho que mora nas nossas florestas, ele nas fezes ele pode estar contaminado. Porque ele pica morcego, cachorro,
pica répteis em geral que tem o tripanossoma e você pode ficar com a doença de Doutor Chagas. Antônio Spreuser, muitíssimo obrigado Boa mais semana. uma vez. Deu uma Obrigado aula por pra gente tudo. aqui. Um grande abraço a todos vocês. Segunda-feira ele estará de volta, trazendo mais um tema muito interessante para toda a população brasileira. E o Raul, eu quero agradecer mais uma vez participando aqui do nosso programa. Muito obrigada por dividir as suas experiências e dar o seu depoimento aqui com a gente. Obrigado a todos. Um beijo para minha filha, um beijo para meu parceiro Vódio e sucesso para todo mundo.